Assim diz a palavra do nosso Deus. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, a tua bendita palavra, que tem muito a nos ensinar, nos instruir, nos corrigir, Senhor, nos exortar e nos transformar. Senhor, neste momento nós pedimos que por meio da tua palavra, nossos corações sejam tocados, que a tua palavra seja aplicada em nossos corações por meio do teu Espírito Santo, para que por meio dela nós sejamos transformados e vivamos, Senhor, praticando a tua palavra. Para isso, Senhor, nós pedimos ao Senhor a iluminação do teu Espírito Santo, tanto aquele que prega quanto aos que ouvem, para que juntos possamos, por meio da tua palavra, ser transformados e viver conforme o teu chamado. Nós agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Qual é a sua comida predileta? Como os irmãos podem perceber, né, eu tenho esse porte grande porque eu realmente gosto de comer. Eu gosto de saborear, por exemplo, um bom prato de carne. Creio que cada um tem o seu prato predileto. E o que alguma pessoa, algum homem ou alguma mulher é capaz de fazer para conseguir a comida que ela quer? Comer e beber faz parte do que os sociólogos fizeram, a pirâmide da necessidade. É a primeira necessidade. Depois que satisfeita essa necessidade, sobe mais uma vez, vai por outras necessidades menores e assim por diante, até que o homem seja totalmente satisfeito. Enfim, o comer e beber é algo que é essencial para o homem, para sua manutenção, mas também ao mesmo tempo é um prazer. A comida é um prazer que Deus nos dá quando nós fazemos da forma correta. Mas também não é novidade que a comida também tem sido o início dos problemas que muitas vezes acontecem ao nosso redor. Por meio de comida, principalmente quando tem só um prato de comida e tem dois irmãos querendo comer eles vão acabar brigando para conseguir o prato que eles querem comer. Não apenas isso, na Bíblia, quando a questão da comida foi o centro de muitos problemas. Basta olharmos em como o pecado entrou no mundo. Como é que entrou o pecado no mundo? Foi por meio de uma comida, por meio do fruto do conhecimento do bem e do mal, que foi proibido para Adão comer, mas ele acabou comendo. O episódio de hoje também tem a ver com a questão de comida. Por meio de um ensopado de lentilhas, deu esse grande problema, esse grande conflito que existia entre Jacó e Esaú. Então, queremos, por meio da palavra de hoje, aprender um pouco sobre essa história e por meio dela ver como é que ela pode ser aplicada em nossas vidas. O que nós podemos aprender com esse episódio. Então, a palavra de hoje começa assim, versículos 27 e 28. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas.
Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Estes 2 versículos iniciais preparam a cena para essa história. É descrito nesses 2 versículos os 2 filhos de Isaac, Esaú e Jacó, e o que eles se tornaram ao crescer. E fica claro que, apesar deles serem gêmeos, eles cresceram de forma completamente diferente. O primeiro cresceu, se tornou um perito caçador, enquanto o segundo, um homem pacato, ou seja, um homem calmo, um homem civilizado. Enquanto o primeiro era homem do campo, que corria livre pelos campos, o segundo era homem de tendas. Enquanto o primeiro era amado por seu pai, o segundo era amado por sua mãe. É traçado aqui um contraste entre estes 2 irmãos, que apesar de serem gêmeos, vierem do mesmo ventre materno. Eram, na verdade, 2 nações distintas, que se dividiriam e um dominaria sobre o outro, como profetizado pelo Senhor, no versículo 23. Vamos ler 25, 23, capítulo 25, versículo 23, que foi o sermão da semana passada. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, a descrição aqui que está abrindo a história de hoje, a narrativa de hoje, é justamente para mostrar como é que se sucedeu essa profecia que o Senhor tinha dado. Voltando, Esaú era um perito caçador e vivia no campo. O que nós precisamos entender é que quando a Bíblia descreve um caçador, geralmente é uma descrição desfavorável, pejorativo. Não que caçar seja errado, não que a profissão caçador era uma profissão ruim, mas quando a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, quando nós voltamos um pouco para trás, quando fala que existe um grande caçador, geralmente são grandes homens, grandes eu digo em poder, que se levantaram contra o Senhor. Quando que foi que nós lembramos de que houve um grande caçador na Bíblia? Foi Gênesis capítulo 11, do Nimrod, o grande caçador, aquele que foi responsável por fundar a cidade de Babel, que se levantou contra Deus, que queria se livrar do dilúvio por suas próprias forças, que queria alcançar os céus para fazer o seu nome grande. Quem era responsável por essa cidade? O Nimrod, o grande caçador que se levantou contra Deus. E aqui, quando descreve Esaú como um perito caçador, um grande caçador, um efetivo caçador, ele está fazendo paralelo, está se lembrando do Nimrod que se levantou contra Deus. Homens que eram agressivos e impulsivos, que se levantaram contra Deus. Por outro lado, Jacó é descrito como um homem pacato, um homem calmo, um homem sereno que vivia em tendas. A sua descrição é oposta de Esaú. Diferente de Esaú, que era um homem impulsivo e ativo, Jacó era um homem calmo e civilizado. Diferente do Esaú, que percorria campo livremente, indo atrás de suas caças, ele ia atrás para caçar os animais. Jacó vivia em tendas, a cuidar de animais, a cuidar do seu gado. O Jacó é descrito basicamente como pastor. Se a Bíblia tem uma visão pejorativa de um caçador, tem uma visão positiva de um pastor. Não pastor na função que nós vemos hoje de religião, mas pastor de gado. Não só isso, a palavra aqui escrita no versículo 27, que descreve Jacó como homem pacato, essa palavra em hebraico, ela pode ser traduzida por palavra perfeito. Ele era um homem perfeito. É claro que nós não podemos fazer essa tradução porque nós entendemos que Jacó não era um homem perfeito. Pelo contrário, o próprio nome dele condenava. Ele não tinha nada de perfeito no sentido de ser completo, de ser um homem íntegro. Deus precisou trabalhar a sua personalidade, o seu caráter, porque ele não era
um homem perfeito. Mas aqui, ao usar essa palavra perfeito para descrever a sua civilização, o seu caráter calmo, na verdade, aqui claramente o autor bíblico está traçando contraste entre alguém que se levantou contra Deus e alguém que estava dentro da vontade de Deus. Então, apesar de nós não traduzirmos pacato como perfeito, o que deixa claro aqui é que existe um contraste sendo feito. O último contraste que é traçado entre esses dois irmãos é que Esaú era amado pelo seu pai, enquanto Jacó por sua mãe. O motivo da preferência de Esaú por parte de Isaac não era das melhores, porque Isaac, assim como eu, gostava de saborear uma boa carne. E era por isso que ele amava mais Esaú do que Jacó. Já o amor da Rebeca por Jacó, apesar de não estar citado aqui, é muito provavelmente porque ela recebeu a profecia que nós acabamos de ler. Os irmãos devem se lembrar que nessa época, o Isaac e Rebeca não estavam tendo filho, então eles oraram por muito tempo até o Senhor dar filhos a Rebeca. Só que a Rebeca estava sentindo dores tremendas enquanto estava grávida, porque lá estavam os dois filhos brigando em seu ventre. Então ela chegou ao ponto: não posso mais viver. Por que eu vivo sentindo tanta dor para ter filhos? Então Deus vem e revela a profecia de que o mais novo dominaria sobre o mais velho, de que o mais velho serviria ao mais novo. E é muito provavelmente por causa dessa profecia que a Rebeca tinha a sua preferência por Jacó. Então, fica muito claro o que o autor bíblico está querendo fazer aqui: traçar um contraste entre o homem que é impulsivo, um homem que é agressivo, um homem que é contra Deus, um homem terreno, e um homem que era calmo, um homem que veio de acordo com a vontade de Deus, que era um homem por quem viria a promessa de Deus, por quem viria a promessa de Deus, a linhagem prometida. Então fica claro aqui que ao Deus fazer crescer esses meninos, que apesar de serem gêmeos, crescer de forma tão diferente, tão contrastante, fica claro aqui a soberania de Deus que fez cumprir a sua palavra, preparando o caminho para a descendência que haveria de vir, para cumprir a sua promessa que foi dada a Abraão, que foi dada a Adão, pelo semente, falando da semente da mulher. Então, agora que esses dois personagens foram descritos e contrastados, o cenário está pronto para o acontecimento do trágico episódio da venda de primogenitura, do famoso episódio do ensopado de lentilhas. Vamos terminar de ler a passagem então, para ver o que a palavra tem a nos ensinar com esse episódio. Versículos 29 a 34. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, imaginem a cena aqui. Esaú, como de costume, que é homem de campo, gosta de sair pelo campo para caçar. Ele sai desde cedo para caçar. E como um bom caçador, um perito caçador, ele conhece onde ele pode encontrar as suas presas. Como atacar, como pegar as presas. Então, ele fica o dia inteiro na sua caçada, para tentar caçar algum animal. Mas, naquele dia, ele não consegue caçar nada.
Então, exausto e cansado da caçada, que não rendeu, ele volta para casa e, ao voltar, vê o seu irmão Jacó preparando uma sopa, um cozido, uma sopa inusitada, uma sopa descrita como vermelha. Então Esaú, cansado e esmorecido e morto de fome, diz ao seu irmão: deixa-me comer esse cozinhado vermelho. Na verdade, aqui, a expressão que nós temos aqui na tradução é um pouco efêmera. Dá-me de comer, parece que ele está pedindo. Mas quando nós olhamos na língua em hebraico, aqui, o que Esaú está dizendo literalmente é: me dá de comer agora essa coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, eu quero comer agora. Ele, Esaú, como um homem impulsivo e agressivo, ele não pede educadamente. Ele manda o seu irmão dar a sopa agora. Ele nem sequer chama a sopa de sopa. Ela fala: essa coisa vermelha aí, me dá essa coisa vermelha. Ele não estava pensando em nada além de matar a sua fome, a sua necessidade essencial, de satisfazer urgentemente aquela necessidade momentânea. Então, diante dessa situação, e conhecendo o seu irmão Esaú, Jacó, como seu nome sugere, enganador, ele se aproveita disso. Diferente de Abraão, o seu avô, que era compassivo e hospitaleiro, que por amor ao sobrinho Ló, deu a escolha da melhor terra quando eles foram se separar, que quando Ló se encontrou em apuros naquela cidade por causa da sua própria escolha errada, ele preparou os de sua casa e foi batalhar contra reis para libertar o seu sobrinho Ló. Diferente deste bom caráter, de compaixão, de amor pela família, Jacó se aproveita da miséria de seu irmão. Ele vê a fraqueza do seu irmão e, ao invés de ajudá-lo, ele se aproveita, usurpa, engana. Ele vê a oportunidade perfeita para conseguir por seus próprios meios a primogenitura que foi profetizado. A primogenitura se refere aos direitos do primogênito, do filho mais velho. O primogênito, naquela época, ocupava uma posição de honra. O primogênito tinha direito à porção dobrada da herança. O que quer dizer porção dobrada de herança? Então, se um pai tem 10 filhos, a herança do seu pai era dividido não em 10 partes, mas dividido em 11 partes. E o filho mais velho poderia pegar 2 partes e o resto dos filhos apenas uma parte. Mas essa vantagem era ainda maior quando o pai tinha apenas 2 filhos. O primogênito pegava toda a herança e o mais novo não pegava nada. Não apenas isso. O primogênito tinha a honra de ser o próximo cabeça, o próximo líder do clã. Ele seria o responsável de liderar toda a família, todo o clã, toda a família na sua direção, todo o clã responsável por carregar o nome da família, de toda a sua tradição e de ritos. Isso é muito presente até os dias de hoje em muitas famílias orientais tradicionais. Por exemplo, eu nasci em um contexto de uma família bem tradicional. Então, o meu avô paterno, ele tinha uma predileção muito grande por mim. Ele gostava mais de mim do que outros netos, porque eu era o primogênito da geração dos netos. Então, na verdade, meu avô tinha 3 filhos e o meu pai não era o filho mais velho, ele era o filho do meio. Só que o filho mais velho, o meu tio mais velho, ele só teve 2 filhas. E quando meu pai teve filho, era quando eu vim, então eu fui o primeiro neto da família. Então meu avô fazia tantos agrados que nunca fizeram as minhas primas mais velhas, mas deram a mim. Por exemplo, o nome que eu tenho foi ele que deu, enquanto para as minhas primas ele nem sequer ligou. Isso acontece porque na nossa tradição da família, quando o meu avô falecesse, quem seria o líder daquela família seria o meu tio mais velho.
Só que, falecido o meu tio mais velho, quem seria o próximo da linha não era o meu pai, que é o segundo, mas seria eu, que sou o primogênito da próxima geração. Então, por causa desse tipo de pensamento, eu recebi muito amor e muita predileção do meu avô. Este era a posição de um primogênito naquela cultura. Isso era muito maior naquela época do que na época de hoje. Então, entendendo isso, nós podemos ver a importância da primogenitura neste contexto oriental. Mas no caso de Esaú e Jacó, além de todos esses benefícios, responsabilidades de primogenitura, tinha uma bênção, tinha um privilégio ainda maior. Era por essa linhagem que viria o Messias. Não era qualquer primogenitura. Era a linhagem da promessa de Deus. É claro que não estava tão claro como viria o Messias. Mas eles sabiam que o primogênito herdaria as promessas que Deus fez a Abraão, seu avô. Seu avô Abraão faleceu quando os meninos tinham 15 anos de idade. Então eles com certeza conheceram a promessa de Deus, conheceram a bênção da primogenitura da família de Abraão. Imaginem quando eles ainda eram crianças, o seu avô Abraão, já velho, coloca os seus netos em seu colo, mostrando toda a terra, dizendo: está vendo toda essa terra aqui? Foi Deus que me deu por meio de promessa. Sabe o seu pai? Eu não pude ter ele por meios normais. Eu só pude ter ele quando eu tinha 99 anos de idade, quando Deus veio visitar e trouxe a promessa. O seu pai não veio de forma fácil. E ainda não apenas isso, Deus me provou, fazendo com que eu levasse o seu pai para ser oferecido em holocausto. Então imagine Abraão contando toda a história aos seus netos. Eles com certeza conheciam da promessa que Deus fez a Abraão. Quando eu saí da minha terra, eu não tinha nada. Mas vejam agora, toda essa minha propriedade foi bênção de Deus. Então imaginem Abraão contando isso aos seus netos. Eles com certeza sabiam. Com certeza sabiam da importância. E é justamente por conhecer esse valor que Jacó estava fazendo de tudo para conseguir a primogenitura. Mas enquanto isso, Esaú parecia nem se importar com isso. Esaú sabia disso, mas não deu valor como Jacó deu. O mais importante para o Esaú não era o futuro que estava por vir, mas era o momento de agora. Ele estava morrendo de fome, ele estava sem forças. Então, o futuro que ainda não havia chegado, pouco importava, o importante era saciar a fome. Os irmãos já devem ter ficado com bastante fome. Vocês sabem que quando nós estamos com muita fome, nós mudamos, ficamos mais nervosos, ficamos mais irritativos. Qualquer coisinha você já não consegue segurar, porque você está morrendo de fome. Era essa a situação de Esaú. Ele queria saciar a sua fome. O futuro que ainda não chegou, que poderia ser incerto, para ele pouco importava. O importante era comer agora. Então, como Esaú estava tão focado no momento que é chamado agora, nada mais importava para ele. Por isso, ele retruca a Jacó: estou morrendo, do que adianta essa coisa de primogenitura? Não adianta, eu quero comer. Então, Jacó fala: então, jura-me primeiro, vende sua primogenitura e me jura primeiro. Jura primeiro que eu dou para você. Então, Esaú, movido pela sua necessidade momentânea e pelo impulso, ele jura e sacia a sua fome. E repare que a Bíblia descreve de forma bem seca essa descrição. 4 verbos diretos, um seguido do outro, sem descrever nada entre os verbos. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Curto e grosso.
não sentiu remorso algum. Ele fez o que quis, fez o que ele precisava saciar naquele momento e caiu fora. Foi assim, ele comeu, bebeu, se levantou e vai embora. Então é dito a conclusão pelo narrador: assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. A questão aqui dessa passagem não era discutir se era válido ou não vender a primogenitura, o que Jacó, avaliar o que Jacó fez, se fez o que ele fez é certo ou errado, o que Esaú fez, o que fez certo ou errado. Não. O que o narrador quer mostrar é que Esaú desprezou a sua primogenitura. Ele desprezou a promessa de Deus. Ele desprezou a graça de Deus. Esaú, que conhecia as promessas de Deus, que desde pequeno ouvia de seu avô, de seus pais, a promessa, da importante promessa da linhagem de Abraão, ele simplesmente desprezou. É por isso que Deus fala em Malaquias 1, que ele amou Jacó, mas odiou Esaú, porque ele desprezou por completo o amor, a promessa, a graça de Deus. Diante dessa história, o que nós podemos aprender hoje? Quais são as lições que nós podemos tirar disso hoje? Creio que nós podemos aprender tanto com Jacó quanto com Esaú. Primeiro, podemos aprender com Jacó sobre a graça de Deus. Muitas pessoas erroneamente usam essa passagem para dizer: façam como Jacó, tome posse de suas bênçãos. Mas não foi isso que aconteceu. Jacó, ele tentou dar um jeitinho para conseguir o que ele queria. Deus não abençoou Jacó porque ele deu um jeito para conseguir a primogenitura, e custe o que custar, ele fez para alcançar esse direito. Não. Deus abençoou Jacó, apesar de suas falhas, apesar de seus pecados. Isso nós vamos ver quando olharmos Gênesis ao todo, como Deus trabalha o caráter de Jacó ao longo do tempo. A questão aqui não é tome posse de suas bênçãos, mas reconheça a graça de Deus. O fato de nós sermos escolhidos não é porque nós tomamos posse de bênção, não porque nós escolhemos amar a Deus, não. É porque Deus nos amou primeiro. É porque Deus derramou a sua graça sobre nós antes de todas as coisas. A graça de Deus está na história de Gênesis, quando ele escolhe Abel ao invés de escolher Caim, ao escolher Isaac ao invés de escolher Ismael, ao escolher Jacó ao invés de Esaú, ao escolher Efraim ao invés de escolher Manassés, ao escolher Davi, que era menor dos seus irmãos, do que os outros seus irmãos que eram bem melhores que ele, ao escolher Salomão, que era o caçula, no lugar de Adonias, que era o filho mais velho. Deus escolheu, durante toda a história de redenção, os fracos, os desprezados, para fazer a sua obra. Mas mais do que tudo isso na verdade aponta para uma pessoa: o servo eleito de Deus, aquele que era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, mas Deus concedeu a ele a parte com os poderosos. Deus, por meio dele, por meio do servo de Deus, por meio de Jesus Cristo, ele veio trazer e mostrar a sua graça. Então Deus, ao escolher os mais fracos, e centrado na pessoa de Jesus, ao escolher o homem que era mais rejeitado entre os homens, e fazer ele ressuscitar dos mortos, conceder a ele lugares com os poderosos, depois ele exaltar sobremaneira Jesus Cristo e dar o nome que está acima de todo nome. É por meio desse Jesus que hoje nós podemos participar da graça de Deus. Então, irmãos, lembre-se disso. Não é porque você tomou posse de suas bênçãos. Não, mas foi por causa da graça de Deus.
Então não diga, tome posse de suas bênçãos, mas diga, reconheça a graça de Deus. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender por meio da passagem de hoje. Segunda lição que nós podemos aprender hoje, e é uma lição principal. Nós precisamos entender que essa passagem foi foi montada de uma maneira a ressaltar a ação de Esaú. O que eu quero dizer com isso? Versículos 29 a 34, que é toda a narrativa depois de apresentar os dois irmãos, eles formam tipo um quadro para mostrar a mensagem central. Então, versículo 29, por exemplo, tinha Jacó feito um cozinhado. Então, fala de um cozinhado. Lá no versículo 34, as últimas palavras, assim desprezou Esaú o direito de primogenitura. Então, uma associação de sopa e primogenitura. E logo depois, parte B do 29, quando esmorecido veio do campo Esaú. E um pouco antes de terminar, fala que Esaú levantou-se e saiu. Então, em cima, Esaú entra e embaixo, Esaú sai. Mais embaixo, versículo 30, é o discurso de Esaú. Peço-te, deixe de me comer um pouco desse cozinhado vermelho, porque estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. E versículo 34, que é embaixo, deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Então nós podemos ver que Esaú pediu para comer e ele comeu. Versículo 31, disse Jacó, é o discurso de Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E embaixo, versículo 33, então disse Jacó, outro discurso de Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Tudo isso, estão vendo que tem paralelos para mostrar o versículo do meio, 32. Ele respondeu, ou seja, Esaú respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? O foco aqui é mostrar que, na palavra resumida do final do versículo 34, que Esaú pouco se importava com questão de primogenitura. Ele rejeitou a graça de Deus, a promessa de Deus. O mundo vive hoje, aproveite o seu dia de hoje, viva o momento, tantos comerciais, quantas pessoas estão se importando com os prazeres momentâneos e não se importam com o futuro. Hoje em dia, cada vez mais nós vemos jovens sem sonhos, porque eles estão ocupados em querer entreter a si mesmo, de fazer a necessidade do momento. O mundo vive, aproveite o momento de hoje. Como diziam os gregos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Este é o pensamento do mundo, e este era o pensamento de Esaú. O hoje para Esaú valia mais do que a promessa, do que a eternidade. Talvez, olhando essa história, no lado de Esaú, possamos dar algumas desculpas. Esaú não conheceu tão bem, A promessa de Messias ainda estava tão distante dele. Mas nós hoje não temos essa desculpa. Cristo já veio. Esaú não tinha Bíblia. Hoje nós vemos Bíblia em todo lugar, aplicativo, celular, internet, todo lugar que nós vamos ver um monte de Bíblia. Quantas versões em português nós temos da Bíblia? Não apenas isso, quantos bons conteúdos na internet sobre Deus, sobre teologia reformada, sobre os bons pastores que nós podemos seguir nas redes sociais. Quantas igrejas sérias existem hoje, quantos pastores que são bons pastores, que pastoreiam, que são fiéis, quantos pastores nós temos hoje? E quantos deles tinham na época de Esaú? Rejeitar a Deus hoje é pior do que o que Esaú fez, rejeitar Deus nos dias de Esaú. Não é à toa que Jesus disse a Corazim e Betsaida, que haveria menor rigor para Tiro e Sidom, do que para Cafarnaum, dizendo, se tivesse operado os milagres aqui, todos eles teriam se arrependido. Terá menor rigor a Sodoma e Gomorra do que aqui.
Essas cidades antigas, que eram conhecidas por serem más, Tiro, Sidom, Sodoma, Gomorra, todos eles não tinham a revelação que essas que foram ditas, Corazim, Betsaida, Cafarnaum tiveram. Esaú não teve a mesma revelação que nós temos hoje. Então, quando nós rejeitamos Deus, nós estamos sendo piores do que Esaú. Esaú cresceu do colo de Abraão. Ele nasceu numa família bem privilegiada, família de Abraão, família daquele que andou com Deus, chamado o pai da fé. Nós podemos estar em igreja, ter nascido em berço cristão, mas nada disso adianta. Esaú estava dentro do seio da família da promessa, mas ele rejeitou a Deus. Então, o estar na igreja, o estar em família cristã não é suficiente. Nós precisamos lembrar que quando nós rejeitamos a Deus, hoje é muito pior. Hoje nós temos toda a revelação. Hoje nós sabemos o que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Nós sabemos quão grande é o valor do sacrifício de Jesus hoje. E mesmo sabendo disso tudo, se nós trocamos a nossa herança eterna que temos em Deus por uma sopa de lentilhas, nós somos muito piores do que Esaú. Não troque, não foque nas coisas terrenas, materiais, que duram pouco. Diante do que Jesus nos deu, diante da bênção que Deus nos dá, nada deste mundo pode se comparar. Tudo é nada senão uma sopa de lentilhas. Não, é muito menor do que sopa de lentilhas. Quando nós trocamos a salvação que nós recebemos em Jesus Cristo, a promessa da graça em Jesus Cristo, por outras coisas, seja quais querem que sejam, seja o trabalho, seja o meu lazer, seja qualquer escolha que está centrado em mim mesmo. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo o mesmo que Esaú. Jesus Cristo deu a sua vida não para que nós comêssemos um prato de sopa de ervilhas aqui na terra, mas Ele deu a sua vida para que nós desfrutássemos eternamente do banquete celestial que Ele está preparando. Por isso eu pergunto a vocês, meus irmãos, qual tem sido a sua sopa de lentilhas? O que tem tirado a sua atenção do alvo, do foco que é Jesus Cristo, e tem feito viver focado aqui na terra? O que você tem dado tanto valor na sua vida ao ponto de trocar a vida eterna por ela? Lembre-se, meus irmãos, ao lado do que Cristo fez por nós, ao lado do que Cristo nos oferece, tudo deste mundo não passa nada mais, nada menos do que uma sopa de lentilhas. Não troque a graça de Deus por uma sopa de lentilhas. Não despreze a promessa de Deus. Não despreze a graça de Deus. Então, a palavra de hoje nos ensina duas coisas. Não é tome posse de suas bênçãos, mas reconheça a graça de Deus. E ao reconhecer a graça de Deus, não troque a graça de Deus por um prato de lentilhas. Mas olha para Jesus Cristo, aquele que nos dá essa graça. Olhe para Ele, segure-se nele e viva para Ele. E assim, quando Jesus Cristo voltar, nós não comeremos uma sopa de lentilhas, mas comeremos o banquete do Cordeiro, junto com Ele, na glória. Esse é o meu desejo para todos nós, hoje, nessa noite. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra hoje nos ensina sobre a Tua graça, sobre o fato do Senhor ter nos escolhido,
Não porque nós merecemos, não porque nós tomamos posse, mas por a graça do Senhor. O Senhor escolheu o mais rejeitado entre os homens, para que por meio dele nós pudéssemos ter a salvação. É por meio de Cristo Jesus que hoje nós podemos fazer parte da família eleita de Deus. Senhor, nós reconhecemos que muitas das vezes nós falhamos e nós acabamos trocando, Senhor, essas bênçãos por um prato de lentilhas. Pedimos perdão ao Senhor e pedimos ao Senhor que nos faça reconhecer a Tua graça em nossas vidas, para que nós nos agarremos a essa graça, agarremos o Senhor Jesus Cristo, que tiremos nossos olhos em coisas terrenas, mas coloquemos nossos olhos no nosso alvo, nas coisas celestiais, e que assim nós vivamos para o Senhor, fazendo parte da sua família, recebendo da sua bênção, esperando, ansiando por aquele dia em que o Senhor voltar e juntos nós comeremos um banquete celestial. Que essa esperança nos mova, que essa esperança nos encha de forças, para que nós recusemos os pratos de lentilhas e caminhemos em Tua direção. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.